E eu acabei voltando para Aparecida, saí do Bela Vista e fui para Mundial, e o Rony, o líder da igreja, me aconselhou a ir para Luz para os Povos. E eu fui para Luz para os Povos. E ali foi muita dificuldade no início. O inimigo me aprisionava, ele não queria que eu fosse para a igreja de jeito nenhum. Tinha dias que era a maior dificuldade para mim nos cultos. Mas Jesus usou José Dark, Milhomem, para me abençoar. E ele me acompanhou, me liderou durante um bom tempo ali. E foi ali na Luz para os Povos que eu passei a buscar realmente a presença de Jesus Cristo. E antes disso eu passei por inúmeros encontros com Deus na videira, na Luz para os Povos. E até então nada tinha resolvido, mas ali na Luz para os Povos da Cidade Livre eu tive um encontro realmente com Jesus. E ali minha vida começou a ser mudada. E eu fui liberto das drogas. O cigarro também eu fui liberto, demorou um pouco mais, mas eu fui liberto do vício do cigarro. E eu tive um encontro com Deus e fui batizado com o Espírito Santo numa reunião de célula com jovens da igreja. Tava eu, Rafael e o José Carlos. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo, orei em línguas. E eu fui batizado ali com fogo. E eu vi o Espírito Santo na minha frente. E eu passei a pegar firme com Deus. E eu sonhava. Sempre fui um sonhador. Sempre. Desde criança, eu, o Simplício, o David Rangel, o Daniel Abílio, nós colocava umas caixas de som aqui e mandava uns rap. Não era pra Deus não, o David Rangel cantava pra Deus, mas nós não cantava pra Deus não, era rap secular mesmo. E nós gravava aquelas músicas ali, editava no estúdio, no FL Studio e assim, depois disso que eu passei a ir na igreja Luz para os Povos e firmei com Deus, fui batizado com o Espírito Santo. Eu sonhava em cantar rap na igreja. E foi formado o primeiro ministério na igreja, Mensageiros da Cruz, que era eu, o Milton, o William, o Robson Júnior, o Diego e o João Pedro. Foi formado esse primeiro ministério. E eu e o Milton, nós escrevemos muitas músicas. O Robson Júnior também, o João Pedro também. Nós engatava no rap e consagrava a Deus ali aquelas músicas e começava a escrever as canções para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim foi fluindo. O nosso ministério começou a fluir, mas até então não tinha louvado na igreja. E eu sonhava em louvar na igreja, mas aquele não era o tempo de Deus para minha vida ainda. Hoje é. Hoje é o tempo de Deus pro rap. Eu sei disso. Jesus já tem falado no meu coração. Hoje é o tempo para mim viver pro meu ministério. E nessa época, Mensageiros da Cruz, nós escrevemos muitas músicas, CD coletânea. Muitas músicas o Espírito Santo deu pra gente. E assim, eu fui no relacionamento de santidade, eu sonhava me casar também. E eu fui no relacionamento de santidade a primeira vez, eu era apaixonado por uma menina, a Tatiane. Eu era apaixonado por ela e assim, eu já orava por ela há algum tempo. E Deus me deu uma música. Decidi esperar. Eu pensava que era pra ela aquela música, mas não era não. Jesus me mostrou isso depois. E eu continuei a congregar. E firme na igreja, firme na rocha em Jesus Cristo,
no Espírito Santo de Deus. E eu fui no relacionamento de santidade. Deus falou comigo ali tremendamente, poderosamente, de uma forma sobrenatural. E Deus me revelou que eu iria me relacionar. Me mostrou um vídeo ali de um casal que se relacionaram à distância. E naquela época eu queria me relacionar com a Tatiane, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida ainda. Eu não sei se Deus quer um relacionamento à distância com uma moça de outro estado, ou se Deus quer que eu visite outras igrejas, outros ministérios e conheça minha esposa ali. Eu não sei, realmente eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida a respeito de relacionamento ainda. Mas naquela época eu pensava que a minha Rebeca era a Tatiane. O Espírito Santo me incentivava a sonhar. Ele sempre me incentivou a sonhar. Sempre. Ele era o que mais me incentivava a sonhar. E ali eu vivi o relacionamento de santidade. Eu fui no relacionamento de santidade. E um grupo de rap ali louvou na igreja. Eu não lembro o nome daquele grupo, mas era da Luz para os Povos. E aquele grupo de rap louvou na igreja, e o Espírito Santo usou aquele grupo de rap para dar oportunidade para quem curtia rap naquela época. E foi eu e o Robson Júnior lá, e nós louvamos ao Senhor Jesus Cristo através do rap. Fizemos um freestyle ali, um rap na hora. E nessa época eu reuni a célula, eu e os meus irmãos, o meu líder Israel e os meus irmãos o Everson, William, José Carlos, Rafael. Nós nos reuníamos ali para adorar o Senhor Jesus Cristo. E nós nos reuníamos ali para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. E tinha um rapaz ali que trabalhava à noite. Ele trabalhava à noite e não podia barulho. E o inquilino da casa falou pra gente não louvar ali, não reunir mais a célula e não cantar rap ali. Nós paramos de escrever as músicas e eu tive que mudar dali. Eu mudei pra uma casa que tinha um rapaz que era vizinho meu que ele usava crack. Uma vez eu peguei ele, eu senti o fedor daquela caatinga do crack, eu fiquei com medo de voltar para as drogas e decidi mudar. E a minha tia, Esther, tinha uma casa para alugar lá onde ela, no kitnet que ela aluga lá, e tinha uma moça da igreja lá. Eu não vou citar nomes, mas tinha uma moça ali da igreja e eu acabei indo ali, mudando para aquele lugar com a motivação errada. Porque a minha intenção era ir ali, mudar para aquela casa para mim conviver mais com as meninas da igreja, para mim encontrar uma mulher de Deus, para mim me casar e para mim ter um relacionamento em santidade. Mas não era a vontade de Deus para mim naquela época. Hoje eu entendo isso. E assim, e eu comecei a ter experiências sobrenaturais com Deus. Comecei a caminhar na rua durante o dia, evangelizar durante o dia e caminhar o tempo inteiro e pregando a palavra, anunciando o evangelho. E o Espírito Santo me deu experiências sobrenaturais. Cheguei ao ponto de andar com olhos fechados na rua, confiando em Deus. E tive muitas experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Tive muitas experiências sobrenaturais com o Espírito Santo ali naquela época. E minha mãe pensou que eu estava louco naquela época. O líder da minha igreja, eu não sei o que se passava no coração dele, mas eu acredito que ele fez a coisa certa. Mas eles decidiram me internar. O meu líder da igreja e a minha mãe, eles me internaram. E eu fiquei 40 dias ali internado. E durante esses 40 dias internado, eu preguei a palavra.
Eu preguei a palavra para muitas pessoas. Para muitas pessoas. E eu preguei a palavra para todo mundo que estava internado ali. Eu preguei a palavra. O Espírito Santo usou um rapaz para falar que, para mim pregar ali para todo mundo que estava ali. Eu preguei para todo mundo, ali naquele lugar. E ali mesmo o Espírito Santo me revelou que eu iria me casar com uma moça, com uma mulher de Deus, morena. E eu pensava que era a Tatiane. E eu acreditava nisso realmente, que era a Tatiane. E ele ainda me falou que quando eu saísse dali, eu iria saber quem era a minha Rebeca. E quando eu saí dali, eu fui para a igreja. E a Tatiane me convidou para ir lá na frente. E eu pensei que realmente ela era a minha Rebeca. E eu comecei a sonhar mais ainda. E eu sonhei. E eu orei por ela durante muito tempo. E foram 3 internações. Porque eu pedi para o Espírito Santo para mim. Eu pedia coisa errada, não era certo aquele jeito. Eu orava pedindo para Deus para me casar com a Tatiane, entende? Mas só que eu não sabia como orar naquela época. E o Espírito Santo me deu a oportunidade de falar pro meu líder, José Dark, que eu gosto, e pro meu líder Israel, que eu gostava dela. E eu falei pra ela que eu queria me casar com ela, mas naquela época ela não quis. E eu insisti. Quando ela disse que não, eu tinha que ter respeitado a vontade dela e tinha que ter partido para outra, mas eu não respeitei. E eu insisti. E eu continuei insistindo, e por causa disso eu fui internado uma segunda vez, uma terceira vez. E até que na terceira internação, houve um rapaz ali que falou que se eu continuasse insistindo naquela moça, a minha queda seria maior. Aí eu decidi mudar de igreja. E antes disso, quando eu estava orando com a Tatiane, eu visitei de novo a igreja Campo Pedro Ludovico e conheci a Nicole ali. E me apaixonei por ela. E pensei que ela fosse a minha Rebeca. E eu saí O meu líder, José Dark, falou para mim continuar na Embaixada Luz e Vida. E eu desobedeci, eu não devia ter desobedecido. Nunca desobedeçam os seus líderes jovens. Nunca desobedeçam os seus líderes jovens. Primeiro, obedeçam ao Espírito Santo, mas a liderança é essencial, porque eles sabem o que acontece ali, eles sabem. Eles têm uma visão espiritual. Eles têm mais maturidade do que você. E naquela época eu não obedeci o meu líder, José Dark, e saí da igreja. Ele não queria que eu saísse. Eu saí e fui para Campo Pedro Ludovico e me apaixonei pela Nicole. E do mesmo jeito eu falei com os pais delas. O Espírito Santo me deu a oportunidade de falar com os pais dela. Eu pedi a mão dela para os pais dela e eles não deixaram, e ela também não queria. Eu devia ter respeitado também. Até ali eu não tinha aprendido a lição ainda, infelizmente eu não tinha. E eu insisti, e houve uma terceira internação. E eu fiquei uns 40 dias ali de novo, novamente. E quando eu saí, eu afastei da casa do pai. E durante esse tempo eu visitei algumas igrejas. Alguns irmãos me visitaram, o William me visitou, o Milton me visitou, o Lucas me visitou, alguns irmãos me visitaram. E inclusive o Edvaldo Rocha me visitou, o Alessio me visitou. E eu não voltei, infelizmente não era o tempo de Deus para mim naquela época ainda. Eu estava fugindo.
eu desacreditei das promessas de Deus. Eu desacreditei. E eu fiquei afastado durante uns 7 anos da igreja. Aí eu pressenti, o Espírito Santo tentou me convencer a voltar para a igreja, através da palavra, através da oração. Continuava buscando a Deus em casa mesmo assim. Mesmo em casa eu buscava a Deus e o Espírito Santo se manifestou a mim e falou que era necessário buscar, voltar, congregar, e usou pessoas. E eu conheci o meu líder Daniel e ele insistiu muito em mim também, orou muito por mim, eu creio, ele continua orando, eu creio. E eu visitei ali a Reencontro com Deus, e o Espírito Santo usou o Daniel para me levar até lá, e eu fui uma vez, não firmei, e depois quando eu internei, eu pressenti um perigo espiritual me rondando. Um perigo espiritual. Comecei a ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de anjos e a voz de demônios também. E eu pressenti esse perigo espiritual e eu acabei decidindo internar, né? E para poupar a minha mãe e o meu pai, e eu me internei. E depois disso, depois da internação, fiquei 2 meses internado ali naquela clínica. Tive experiências naturais, sobrenaturais com Deus. Eu vi anjos e demônios. Deus falou comigo ali de uma forma sobrenatural. E quando eu saí dali, eu voltei, eu fui na Reencontro e decidi firmar os meus passos na casa de Deus. E o Espírito Santo firmou os meus pés na rocha. E eu comecei a congregar ali na Reencontro, e o Espírito Santo me deu a oportunidade de louvar a Deus através do rap. E eu cantei uma música ali, eu louvei, adorei a Deus através do rap, numa canção ali que o Espírito Santo tinha me dado, Mais Vivo do Que Nunca. E eu louvei esse rap, e a partir dali começou o meu ministério. E quando eu congregava lá na Campo Pedro Ludovico, quando eu estava apaixonado pela Nicole, foi formado o Ministério da Fé. Na minha primeira internação, um missionário usado pelo Espírito Santo de Deus falou que o nome do meu ministério ia se chamar Mistério da Fé. E eu coloquei o nome no meu ministério de Mistério da Fé. E eu criei um canal quando eu estava afastado da casa do Pai, postei inúmeros vídeos ali e das músicas que o Espírito Santo me deu, e foi muito forte. Deus honrou a minha vida, mesmo eu não merecendo, mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo o menor da casa. Deus honrou a minha fé. E eu comecei a congregar na Reencontro com Deus ali, firmei os meus passos na rocha. Jesus firmou os meus pés na rocha, na casa de Deus, e comecei a louvar o Senhor, adorar o Senhor ali, através do rap. E a mensagem que eu deixo para vocês, jovens: nunca entrem no mundo das drogas. Não tentem de forma alguma impressionar as pessoas através do crime. Não tentem, porque na época ali que eu vivi, eu ostentava a criminalidade, eu ostentava aquilo ali que eu vivia. Mas Jesus me libertou, Jesus transformou minha vida. E hoje eu faço apologia de Cristo. Oh, glória! Hoje eu faço apologia de Cristo. Eu faço apologia de Jesus Cristo. O rap secular faz apologia das drogas. Agora o rap cristão faz apologia de Cristo. E eu faço apologia de Cristo com muita honra. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu creio que eu vou continuar fazendo apologia de Jesus Cristo, porque Ele é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Somente Ele. E eu firmei ali. E hoje o Senhor me liberou essas palavras proféticas, que eu ia me casar
com a moça, mulher de Deus, uma morena. Ainda não conheci a minha Rebeca, eu creio que eu vou conhecer. E o Espírito Santo também me revelou muitas coisas. Eu tive uma visão depois que eu saí depois que eu comecei a congregar na Reencontro com Deus, eu tive uma visão. Não vou falar sobre essa visão, não quero falar sobre essa visão. Se for de Deus no tempo certo, vai se cumprir. Eu creio. E eu ainda sonho. Eu sonho muito. Eu sou um sonhador. Eu ainda sonho com rap. Eu sonho em levar a Cristo através do rap, através da adoração no rap, para muitas pessoas, para muitos jovens que necessitam sair do mundo das drogas, do crime, da prostituição e de inúmeros outros pecados. E eu sonho com isso, em levar a Cristo para esses jovens que necessitam tanto de Jesus Cristo, assim como eu necessitei um dia. Eu creio que tem muitos jovens que necessitam de Cristo hoje. E eu creio que muitas vidas vão ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus quando ouvirem os hinos que o Espírito Santo me deu durante o tempo que eu estava no Campo Pedro Ludovico, no tempo que eu estava na Luz para os Povos, na Embaixada Luz e Vida. E quando eu estava na Embaixada Luz e Vida, Deus me deu o CD coletânea. Eu, o Robson Júnior, o João Pedro, o Milton, o César Ramon Quintanilha, o Gabriel, o Diego, o Robson Júnior e o William. E Deus nos deu muitas músicas e eu creio que um dia eu ainda farei uma participação, eles farão uma participação nesses raps comigo, eu creio. Se não for aqui, vai ser lá na glória, nós vamos cantar junto esses raps para Jesus. Mas eu creio que Deus vai dar a oportunidade pra gente louvar esses hinos aqui na terra junto, em nome de Jesus, eu creio. No Campo Pedro Ludovico ali, o Senhor me deu o CD Prisioneiro de Cristo. E enquanto eu estava afastado da casa do Pai, o Senhor me deu uma música, Filho Pródigo, uma música, e outra música, Profeta das Nações, que eu concluí ela, eu comecei ela antes, bem antes, no dia que bem antes mesmo. E o Senhor me deu o CD, o Filho Pródigo, eu não lembro o nome do CD. De Volta pra Casa. De Volta pra Casa. De Volta pra Casa. Filho Pródigo é uma música do CD De Volta pra Casa. E eu voltei pra casa do Pai. E eu creio que muitos jovens que estão afastados hoje da casa do Pai, ao ouvir esse testemunho, vão sentir vontade. E o Espírito Santo vai te resgatar. Assim como me resgatou, vai te resgatar também. Eu creio que o Espírito Santo vai nos resgatar. E o Senhor me deu o CD Filho Pródigo, me deu a música Filho Pródigo quando eu estava afastado da casa do Pai. E agora, quando eu voltei a congregar na Reencontro com Deus, o Espírito Santo me deu o CD Na Casa do Pai. E é lá que eu quero passar todos os dias da minha vida, até o dia em que o Senhor Jesus Cristo vir voltar para buscar a igreja dele. Eu creio que eu creio que eu estarei ali firme na casa do Pai, na rocha que é Cristo Jesus. E eu creio que vidas serão impactadas através dessas canções.
E agora eu quero deixar um hino aqui, que é mais vivo do que nunca. Nunca desistam dos seus sonhos, jamais. Nunca desistam de sonhar, mas aprendam com as lições que eu aprendi. Obedeçam em primeiro lugar a voz do Espírito Santo. Em segundo lugar, obedeçam a voz dos seus pais. E em terceiro lugar, obedeçam a voz da sua liderança, porque eles são boca de Deus na sua vida e eles querem o melhor para você. Eu vou cantar a música aqui, mais vivo do que nunca. Que o Senhor possa tocar na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Jesus, estamos juntos, meu irmão. Estamos aí na luta, mais vivo do que nunca, firme e forte. Na rocha os problemas não importa, pois nós que somos vida louca. Guerreiro de verdade que não teme coisa pouca. Espírito de ousadia é o que temos que ter. Esquecemos o medo, nada vai nos deter. As escrituras não mentem quando diz que Deus está com você. E diz também, jovens, vocês são fortes, não deixem de viver, façam tudo com amor. Aí somos muito mais do que você pensou, vencendo os limites, derrubando as barreiras, alcançando o impossível pela fé. Assim é um campeão, assim é um vencedor. Acredite, é hora de vencer nessa força que está dentro de você. Nossos sonhos, a gente é que constrói. Deus a asas, faz seu voo, voa alto, vai embora, não olha para trás. Aí vem a vitória e é com sabor de mel. E aí você vai ver a recompensa dos seus atos. E aí com tudo isso Jesus estará com nós até a consumação dos fatos. Mais vivo do que nunca, não podemos parar. Mais vivo do que nunca, temos que continuar. Mais vivo do que nunca, não podemos parar. Mais vivo do que nunca, temos que continuar. Tô vivão, tô firmão, com Jesus no coração. Não paro, sigo em frente, rumo à salvação. Aflições suportamos, somos mais que vencedor. Não existe problemas que cale um adorador. Prossigo nessa caminhada e o meu alvo é Cristo. Mais vivo do que nunca, meu Senhor está comigo. Por isso nunca me calo, treinado pelo teu Santo Espírito. Tua graça que me basta, me consola quando estou aflito. O teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. O Senhor me sonda, tu és minha defesa. Tua palavra gera vida dentro do meu coração. Ilumina meu caminhar, me dando uma direção. Cristo vive em mim, por isso vou celebrar. Meu Salvador é a própria vida, nele vou me alegrar. Meu Salvador ressuscitou e nada pode nos parar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Espírito Santo de Deus, glória a Jesus. É esse, parte do meu testemunho, irmãos, que vocês vão aprender com as lições que eu sofri para aprender. Sofri mesmo, e não foi pouco não, foi muito, mas todas as coisas cooperaram para o meu bem. E eu creio que um dia o Senhor me dará uma esposa, por honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que o Senhor me dará um trabalho também. Antes de me dar uma esposa, Ele me dará um trabalho. Eu creio. São promessas para a minha vida. São promessas para a sua vida. Salmo 128 diz assim. Salmo 128. Salmo 128. Salmos 128. Eu creio que vocês já conhecem o Salmo 128. Ele é muito conhecido e diz assim: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Seu trabalho renderá muito em todas as áreas da vida, ele será feliz. Sua esposa será uma fonte de alegria na sua casa, seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como brotos de oliveira reunidos à volta da mesa. Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que ama e obedece ao Senhor. Que o Senhor o abençoe lá de Sião, todos os dias da sua vida, para que você veja a prosperidade de Jerusalém e tenha uma vida longa para se alegrar com seus netos. Que haja paz em Israel. Essa promessa é para minha vida, é para a sua vida. E eu creio que Deus vai honrar grandemente as nossas vidas. Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Deus tem um propósito muito grande na minha vida. E Ele vai cumprir todas as promessas que Ele nos prometeu. Eu creio nisso veementemente. Hoje eu acredito. Eu creio. Eu tive que passar por processos dolorosos para aprender isso. Eu tive que passar por momentos muito ruins para aprender que Deus está no controle.
que nada foge do controle das mãos dele, para aprender que aquelas lições que eu falei para você, primeiro, obedeça ao Espírito Santo. Em segundo lugar, obedeça aos seus pais. Em terceiro lugar, obedeçam aos seus líderes, porque eles querem o seu bem. Eles são boca de Deus na sua vida. E se eu tivesse obedecido, eu já estaria vivendo a promessa. Mas naquela época eu não obedeci. Mas hoje eu creio ainda que não é tarde. Não é tarde para mim, não é tarde para você. Eu creio que nós vamos viver as promessas de Deus. No tempo de Deus, tudo dará certo. No tempo de Deus, tudo vai acontecer. No tempo de Deus, Deus fará um milagre na minha vida. Deus fará um milagre na sua vida. Deus fará um milagre na nossa vida. E que Deus venha te abençoar e te honrar. Essa música mais viva do que nunca, o Espírito Santo me deu. Deu ao Milton. No tempo que eu morava lá no Piauí. Era um barracão. Era só um cômodo. E ali reunia a célula, a célula da Luz para os Povos, que era o líder, o Israel. E eu era anfitrião naquela época. E tinha o Everson, tinha o William, tinha muitos, tinha o Darley, tinha o William, tinha muitos jovens. E Deus nos entregou para o ministério Mensageiros da Cruz, para o ministério Irmandade CDA e para o Ministério da Fé, Rap Gospel. Deus nos entregou muitas canções. E para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, essas músicas eu creio que vai alcançar inúmeras vidas. Para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que está bem aqui do nosso lado. Ele está com a gente. E eu creio que Deus vai cumprir todas as promessas, todos os planos, todos os sonhos que Ele mesmo sonhou e planejou e projetou para as nossas vidas. Em nome de Jesus, fiquem com Deus, que o Senhor abençoe e prospere os seus caminhos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandemente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.